que fez com que nós nos tornemos quem somos hoje. Então, hoje, eu sou a Cristiane que eu sou, com os pontos positivos morais ou os inferiores, obrigada, por conta das minhas experiências anteriores. E eu tenho que estar grata, me sentir grata por isso. Então, quando eu tenho uma dificuldade, eu tenho que me lembrar, bom, eu estou tendo essa dificuldade de repente porque eu não cheguei a viver tudo que eu preciso para não ter mais essa dificuldade. Então, a gente tem que esquecer que as coisas que possivelmente aconteceram e a gente nem lembra, é justificativa para o que a gente vive hoje. Vamos tentar ver de forma diferente. Vamos tentar focar no futuro. Hoje estamos aqui. É o futuro que importa. O que hoje a gente pode fazer para melhorar o nosso futuro? Então, o objetivo inicial é limpar a nossa mente e pensar que quando encarnamos, a gente está tendo a oportunidade de fazer um futuro diferente, uma página em branco do nosso livro. Enfim, então o processo reencarnatório, a gente pode sintetizar usando duas palavras: construção e crescimento. Então, assim, na questão 132, que não é a que eu coloquei de referência, a gente tem a pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Uma é chegarmos à perfeição, e a outra é dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Isso significa que nós somos responsáveis pela criação. Nós somos responsáveis pela obra que Deus criou e nos colocou aqui. Não somos apenas parte que integra um todo. Nós somos parte atuante no todo. A gente contribui com o todo. Isso é importante demais a gente lembrar. Que a gente tem esse compromisso, não só com a nossa evolução pessoal, mas também com a nossa evolução em grupo, com o todo. É importante, o coletivo. A gente precisa lembrar que a gente não está só, que a gente está aqui para contribuir também com o nosso próximo. Como é que isso funciona? A gente faz parte de uma comunidade. E como eu falei antes, a comunidade, as características das pessoas que compõem essa comunidade definem a cultura, definem o social e o moral da comunidade, que, sintetizando, se torna a mentalidade. E a mentalidade é o resultado da convivência dessas pessoas, dessas características. E a gente contribui com o que a gente é, com o que a gente tem, com o que a gente sente, com o que a gente fala e com o que a gente faz. Então, a gente tem que ficar sempre atento. O que a gente fala, o que a gente faz, como a gente expressa o que a gente sente, os nossos pensamentos. Tudo isso é muito importante a gente observar. Então, ao encarnar num país em que possui determinada mentalidade, por exemplo, encarnamos no Brasil. Se vocês pararem para pensar agora, eu não vou falar, só pensem vocês. Qual é a mentalidade do Brasil? Quando eu penso em Brasil, valores morais, culturais, sociais, o que me vem à mente? E o que nos vem à mente é essa combinação de cada um de nós, quem somos, é o que define a mentalidade. Há 100 anos atrás, tinha a mesma mentalidade? Não tinha. Porque a gente vai evoluindo à medida que a gente convive, a gente vai evoluindo à medida que a gente vive as experiências do momento, do hoje, e a gente tem como resultado a mudança da mentalidade constantemente, constantemente. Assim como nós, quando vamos crescendo e tendo as nossas próprias experiências, a gente vai amadurecendo, a gente vai experimentando e vai amadurecendo. Então, quando eu faço parte dessa comunidade, eu passo a contribuir com ela e eu também passo a sofrer as influências dela. Então, quando eu estou num ambiente, o ambiente pode ser assim, uma coisa super surpreendente para mim, eu posso amar e me modificar para me adequar àquele ambiente,
ou eu posso odiar, e aí eu tenho a opção de me ausentar, ou eu tenho a opção de tentar mudar, para ficar de acordo com o que eu penso, para ficar de acordo e alinhado com a minha forma de ser. Então, a gente não só contribui, como a gente também absorve as influências do lugar. Então, por exemplo, a gente pensando aqui na Austrália, o que foi que eu aprendi aqui na Austrália? Eu coloquei exemplos bem básicos, tá? Uma coisa que eu aprendi aqui na Austrália foi separar o lixo. Eu ainda estou aprendendo, porque todo dia eu sei que uma coisa não era para ter colocado e agora eu já sei que eu posso colocar. Então, aqui eu tenho consciência de que é importante separar o lixo. No Brasil não existe isso ainda. Usando o Brasil porque é a minha referência, né? Então, aqui eu evito usar sacola plástica, porque eu sei que a natureza fica bem feliz quando eu não uso sacola plástica e jogo fora. A consciência das pessoas, o respeito das pessoas aqui, quer dizer, pelo menos pela minha experiência, tá? Eu sei que tem pessoas que podem ter tido experiências diferentes, mas se eu estou doente, se eu estou gripado, a gente não vai trabalhar aqui. Eles não querem que a gente leve os germes para o ambiente de trabalho, porque a consciência geral é muito ativa. Eles têm aqui, a mentalidade aqui é de que melhor que você fique em casa e se recupere do que venha e contamine outras pessoas no ambiente. Então, hoje, a gente não fica naquele compromisso, ai meu Deus, hoje eu não vou trabalhar, e aí, o que é que vão pensar de mim? Como é que eu vou me sentir? Não, eu vou trabalhar, e aí doente vai trabalhar. Então, é outra mentalidade, é outra forma é outra mensagem, né, que a gente vai aprendendo. Uma outra coisa que eu aprendi aqui, que a gente, bom, eu tinha o hábito de fazer muito erradamente, é que aqui a gente espera as pessoas saírem do elevador antes de entrar. A gente não vai entrando ao mesmo tempo que os outros vão saindo. Então, quer dizer, são comportamentos simples no trânsito. Raramente eu ouço buzinas no trânsito aqui. Então, assim, é interessante que tudo isso me fez ajustar o meu modo de ser. Porque não era assim que eu vivia antigamente. Eu hoje tenho um cachorro. Antigamente eu não tinha. Mas a minha consciência de que depois que ele faz o número 2 dele, eu vou lá e limpo, também é a influência do ambiente aqui, porque eu vejo acontecer aqui, é esperado que se faça. Então, o ambiente, o lugar, a mentalidade do lugar faz com que a gente absorva características, viva experiências e mude, amadureça e cresça com essas experiências. Então, quando a gente vive elas, a gente analisa, a gente aceita ou a gente rejeita. Eu comentei. Nosso comportamento, e esse é bem interessante, pode influenciar outras pessoas. Então, assim, quando eu olho para os que eu conheço de fato, eu penso, qual é a mensagem que essa pessoa passa para mim? Maurício está aqui na minha frente, eu vou perguntar. Quando eu olho para Maurício, qual é a mensagem que Maurício passa para mim? O que é que eu penso quando eu olho para ele? Porque ele é responsável pela comunidade, pela mentalidade do ambiente que ele frequenta. A mensagem que nós passamos, ao fazer isso, a gente está atingindo o próximo. E aí eu trago de novo, nós não estamos sós. Estamos aqui vivenciando, compartilhando experiências. E assim a gente vai evoluindo, alterando a mentalidade do meio e também a nossa própria. Existem 3 ações muito importantes que fazem parte desse processo de evolução. É o aprender, o ensinar e o consolidar. Eu coloquei aqui num ciclo vicioso, né? Eu aprendo aquilo que eu não sei. E aquilo que eu não sou. Então, o que eu não sou, eu modifico para ser, uma vez que eu aceite, né? Uma vez que eu acredito que faça sentido. E eu aprendo com aqueles que sabem. Então, existe uma troca. Eu convivo com uma quantidade de pessoas que têm diferentes experiências. E eu aprendo com elas, assim como eu também ensino com elas. Então, existe esse compromisso do aprender para nos evoluir pessoalmente, mas também do ensinar. Então, quando a gente ensina diariamente no ambiente de trabalho, ou no trânsito, ou no transporte público,
pelo exemplo. A gente fala sempre, né? Ensinando através do exemplo os nossos filhos. Quer dizer, de novo, a comunidade unida, a comunidade integrada e transmitindo, tá procurando a palavra, transmitindo esses ensinamentos uns aos outros. E no final a gente consolida. Como é que a gente consolida? Bom, o consolidar é quando a gente tem certeza de que o necessário foi aprendido, né? Depois de várias experiências. Quando a gente vai aprender um instrumento musical, a gente pratica, até que um dia a gente não precisa nem mais da partitura, a gente já sabe até de cor, né? Então, a gente sabe que a prática leva à perfeição. Então, o consolidar é isso, é uma certificação, é uma prova de que nós aprendemos. É uma efetivação do conhecimento adquirido. É uma provação, é como a gente fala, as nossas provações. É uma palavra pesada, né? A gente fala provação, já pensa que é negativo, mas não é negativo, é necessário, porque enquanto a gente não aprende, a gente vai passar por aquilo de novo. É impressionante, todo mundo com certeza vive isso. Se acontecer uma coisa e você não se sentiu bem, etc e tal, aquilo vai ficar registrado na sua mente. Mas você não reagiu. Aí, de repente, acontece de novo e você fala, puxa, aconteceu de novo. Por que será? De repente, eu tenho que aprender com isso. Aí, acontece de novo, a conclusão é que você não aprendeu da última vez. Então, vai ter que acontecer de novo para você aprender. E essa é a forma de se consolidar o aprendizado. À medida que a gente vai experimentando, à medida que a gente vai se expondo a essas situações, a gente vai tendo certeza de que a gente precisa continuar nesse aprendizado ou não. Já estamos prontos para o próximo, porque é assim que funciona. Infelizmente não para. A gente supera um e aí vem o próximo. E todo mundo sabe disso, né? Não é porque está sendo dito, é porque está sendo vivido. Todo mundo sabe, quando a gente supera uma situação, já tem outra esperando. Mas não é porque a gente deu azar na vida, não é porque só acontece comigo. É porque é assim que funciona. E a gente precisa aceitar. No momento que a gente aceitar, nosso coração se alivia. Então, a gente sabe que a gente consolidou um aprendizado no momento em que não nos magoou mais, no momento em que não aconteceu de novo. Aí, de novo, um exemplo muito sem graça até, simples demais. Helder deu o exemplo do perdão, mas aí ia entrar em outra palestra. Então, eu vou fazer um exemplo super simples, de novo, a vivência aqui na Austrália. Por que eu sempre trago para a Austrália? Porque eu era uma cristiana quando eu morava no Brasil. Hoje eu sou outra. Eu tive que aprender muita coisa quando eu vim para cá para me ajustar à mentalidade do país que hoje eu vivo. Então, por exemplo, andar do lado esquerdo da calçada, quando eu estou caminhando na ida, mão e contramão na mesma calçada, eu sei que eu tenho que passar pela esquerda, porque aqui se passa pela esquerda. Subiu a escada rolante pelo lado esquerdo, mais uma coisa. Quer dizer, quantas vezes eu dei de cara com alguém, porque eu ainda não tinha ajustado os meus sensos, os meus sentidos, para poder me ligar que é pela esquerda, nadando, paf, de cara com outra pessoa, porque eu estava na faixa errada. De novo, a prática leva à perfeição. Com todos esses erros, a gente vai se ajustando. E daí, qual é o próximo? Depois que eu supero todos esses. Enfim. Condições de aproveitamento da encarnação. Não estamos sós. Diversidade. Como é que a gente aproveita ao máximo a nossa encarnação? A nossa oportunidade de crescimento, nos misturando com pessoas diferentes a nós. Nós precisamos disso. Na nossa família, nós temos pessoas diferentes. É muito comum se ouvir os pais falarem, porque meu filho mais velho é assim, o outro não tem nada a ver. E aí eu tenho que me adequar, porque eu tenho que educar um de uma forma e o outro totalmente diferente, porque não funciona a mesma linha de educação. Nós somos diferentes. A gente precisa
ter e conviver com pessoas diferentes. Porque senão a gente não vai ver o outro lado tem muita palavra faltando, da moeda, ou o outro prisma. A gente tem que olhar tudo por outro paradigma. A gente tem que analisar tudo que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente convive. Precisa ser analisado. E aí a gente define se vai ou não entrar por aqui, seguir aquela linha ou não. Enfim. Então a gente só consegue, só aprende coisas novas porque o outro é diferente de mim. Intelectual, moral, todas as características. É o novo que faz com que a gente se exponha e que a gente tenha a oportunidade de crescer. Porque se a gente parar para pensar, vamos dizer que uma ilha deserta, 5 pessoas moram lá. No começo, são todos diferentes. Aí começa a conviver, aí um fala, não, eu vou fazer que nem fulano, eu gosto desse jeito, aí o outro faz também, não sei o que tal. Quando chegar, vamos dizer, no final da vida, essas 5 pessoas são iguais. Porque elas se ajustaram a um ponto que não tem mais o que crescer. É que nem misturar água fria com água quente, vira morna e tá bom. Então a gente precisa realmente ter essa diversidade. A gente precisa circular, a gente precisa observar, a gente precisa ter pessoas novas em nossas vidas. A gente faz amigos novos diferentes, a gente entra no ambiente de trabalho, tem pessoas diferentes, forma de trabalhar diferente. Tudo isso faz a gente crescer. Qual é a segunda condição de aproveitamento da encarnação? O desafio. O que é o desafio? O desafio é aquilo que a gente nunca viveu antes. Uma vez que a gente viveu, já não é mais desafio, já é conhecido. Não é mais desafio. A gente pode até não saber lidar ainda, mas a gente pelo menos já não tem aquela, como é que fala? Bom, enfim, aquela ameaça, aquele perigo. Ai, meu Deus, um desafio. Não, a gente já conhece, já entra, ok, não sei, mas vamos aprender, porque eu já ouvi falar disso, é diferente. Então, o desafio ele é um estímulo para o conhecimento, para o desenvolvimento, para o progresso. Porque uma vez que a gente encara um desafio, se a gente não sabe lidar com ele, a gente vai buscar, porque a gente é inteligente, a gente quer seguir em frente, então a gente busca. No momento que a gente busca e a gente aprende a resposta, a gente já não é a mesma pessoa mais. A gente já progrediu com aquilo. Então, é uma oportunidade fantástica. Desafio é assim, fantástico. É sair da zona de conforto. Saiu da zona de conforto, significa que você está crescendo. E eu estou passando por uma situação agora no trabalho. Estou fazendo uma coisa totalmente diferente. Eu quase que eu desisto. Depois eu falei assim, rapaz, será? Aí vem a palestra. Eu para estudar. Nossa, como me aliviou. Né? É impressionante isso. Enfim. E a gente tem que lembrar que desafio não é só um que tem, não. Todo mundo tem. Seja quem for. Independente de classe social, raça, intelectualidade, todos passam por desafios. E depois tem a interdependência. Essa aqui é fantástica. A interdependência é que, infelizmente, eu não sou autossuficiente. Eu preciso de alguém que moa o café que eu tomei de manhã, que faça o pão que eu saí para comprar, que produza a roupa que eu estou vestindo. Então, a gente depende um do outro. E se a gente não dependesse um do outro, talvez a gente fosse viver isolado. E essa não é a proposta. A proposta é que a gente vive em comunidade. Por isso que a gente não está só. A gente precisa viver em comunidade. Então, essa interdependência ela é necessária. Ninguém tem o conhecimento de tudo. Ninguém, absolutamente ninguém. Alguém sabe mais que o outro. Aliás, todo mundo sabe mais que o outro. Então, a gente depende um do outro, não só materialmente, mas também emocionalmente. A gente depende do carinho do outro, do afeto, do amor do outro. E isso faz com que a gente também comece a valorizar essas nossas relações. Quando a gente vê um amigo que a gente gosta muito, a energia que é trocada nos faz um bem tão grande, e esse bem ninguém pode viver sem. A gente precisa, é combustível para seguir adiante. E é interessante. Tanto é que quando a gente vai, por exemplo, estar no trabalho, e a gente sabe que naquele ambiente de trabalho, aquelas pessoas estarão lá, o trabalho pode ser horrível, pode ser maçante, mas as pessoas que estão lá têm uma vibe tão boa, conecta tanto com você, e vocês se dão tão bem, que o trabalho
em si vira bobagem, porque a energia que é trocada é tão gratificante que eu estou indo para o trabalho para me encontrar com as pessoas. O fato de trabalho ser maçante não é o problema, porque eu não tenho problema, eu tenho uma solução. E com essa convivência um com o outro, a gente se torna mais fraterno, a gente se torna mais tolerante, a gente se torna mais compreensível, a gente se torna mais amável, e assim a gente vai seguindo. Então, nós não estamos sós. A gente cresce quando a gente está em contato com outras mentalidades. Você vê, todos nós aqui sentados, vocês aí também, tiveram oportunidade dupla, os que estão morando na Austrália, porque nasceram no Brasil, se exporam à mentalidade de lá, aprenderam, se desenvolveram, cresceram com a bagagem da mentalidade de lá e estão aqui fazendo tudo de novo na mesma encarnação. Olha que bênção. É uma bênção isso. Tem que parar para pensar nessas coisas para poder dar valor. Dar valor. Tá ralando aqui, tá fazendo um trabalho horrível, mas também tá sendo exposto a um crescimento muito intenso. Numa encarnação só. Isso é fantástico. Mas aí vem a pergunta. Basta fazer parte de uma comunidade, de uma sociedade, de uma mentalidade para a gente evoluir? Vou dar 10 segundos. A gente precisa também usar nosso livre-arbítrio com sabedoria, né? Porque se a gente não fizer isso, a gente está desperdiçando tudo, né? Nosso livre-arbítrio é a administração da nossa vida. A gente tem que administrar com sucesso. A gente precisa realmente refletir e fazer as melhores escolhas. Cada um vai ter um determinado momento que vai achar que aquela é a melhor escolha. Tudo bem, não tem problema, desde que a gente tenha consciência de que precisa sim focar no que é melhor para mim, no que é melhor para o meu próximo, para a minha comunidade. Enfim, todas as dificuldades que a gente vive hoje, vamos parar para pensar. Não é punição, não é karma, não é pagamento de vida passada. É consolidação do nosso aprendizado. É a oportunidade de se certificar de que o que precisou aprender foi aprendido. E daí vamos partir para o próximo. A gente precisa aceitar essas oportunidades. As oportunidades de consolidar nossos aprendizados. O ambiente é importante para a gente desenvolver. Ele precisa ser diversificado, ele precisa ser interdependente, ele precisa conter desafios. No dia que a gente aceitar isso, a gente, como eu estou me sentindo hoje no ambiente de trabalho, a gente passa por essa experiência muito mais leve. Precisa ser passado por isso. A dificuldade que cada um de nós tem hoje precisa ser passada. Porque a gente precisa aprender com elas. E essa é a minha mensagem de hoje. Eu espero que eu tenha sido clara. Enfim, não estamos sós. Nós precisamos uns dos outros. Vamos então, mais uma vez, relaxando. Respirando fundo. E agradecendo por mais uma oportunidade de alerta, oportunidade de visualizar de uma forma um pouco diferente aquilo que a gente já sabe. Lembranças de que aqui a gente vem para progredir, para evoluir. Agradecendo, então, a oportunidade das nossas encarnações, as experiências que nós passamos, os nossos desafios, porque juntos chegaremos lá,
com muito amor e muita paz no coração. Que todos tenham uma semana maravilhosa.